queridos alunos do nosso 8º ano do nosso projeto Aula em Casa. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Pet Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade a um conteúdo que vocês já viram no finalzinho da nossa última aula do 8º ano e a professora Ludmila já nos trouxe aí uma deixa de que nós vamos tratar, que é justamente a formação dos Estados Unidos, tudo bem? Então aí para quem toma nota, para organizar os seus estudos, a formação dos Estados Unidos, aula 180. Nós vamos ver agora como é que vai se iniciar o processo de independência deste território. Inicialmente eram as 13 colônias que nós vimos na última aula e vai se constituir tão grande que aí vocês já viram o que acontece com ele aí na última aula de geografia. Então vamos lá? Então vamos trazer para vocês aí uma primeira ideia que diz o seguinte: o processo de independência aumenta as taxas e impostos, né? Nós temos aí um ponto importante. A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Então, esse processo ele vai se dar em decorrência dessas situações que essa população, até então colônia da Inglaterra, vai vivenciar, tá bom? Então, não vai ser de uma hora para outra, vai ser necessário que coisas aconteçam para que essa população comece a iniciar esse processo. Então, olha aqui, nós vamos ter o aumento de impostos e aí nós vamos ter aí umas taxas também que vão criar essa organização. Lembrem-se, gente, o que hoje é os Estados Unidos foi inicialmente formado por 13 colônias que pertenciam a uma metrópole chamada Inglaterra, tudo bem? Então, o que se entende por uma colônia? Que tudo que você produz, tudo que você planta, sua economia é voltada para essa metrópole. Ou seja, não é interessante para uma metrópole que a sua colônia, por exemplo, tenha uma indústria. Por quê? Porque a metrópole quer vender o produto para essa colônia. E é muito interessante também que essa colônia, ela mantém os seus produtos ali comercializando com a metrópole. E no caso dessas colônias que hoje são os Estados Unidos, não foi muito bem assim que aconteceu. Quando eles começam a organizar uma autonomia, eles vão criar ali um triângulo econômico, ou seja, eles vão começar a comercializar com outros lugares. E isso ali vai aumentar as anteninhas da Inglaterra. Para completar esse quadro problemático, vocês devem lembrar que a Inglaterra também vinha ali da Guerra dos 100 Anos, tinha umas dívidas pendentes, né? Então, o que vai acontecer? Guerra de 7 anos. Então, tinha ali umas dívidas pendentes que vão fazer com que eles voltem seus olhos para onde? Para as suas colônias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar os impostos, nós vamos criar leis que possam dificultar a vida ali para eles, porém, vai nos favorecer. Então, voltem aqui, olha só. Nós vamos ter, então, as leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis eram um conjunto de leis rígidas impostas pelo governo britânico e ela era composta por outras leis, tudo bem? Então, o que nós vamos ver nesse processo? Olha, aqui nós temos George Washington numa grande imagem. Para quem não lembra, ele é considerado o pai, né, da independência dos Estados Unidos. Vocês vão já saber por quê, ok? Então, nós temos aqui a lei do chá. Deu monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa. Tá, chá, qual era a situação com o chá? Voltem aqui para a professora. Vejam bem, as colônias já produziam seu próprio chá e com muita qualidade. Quando a Inglaterra percebe que esse chá, inclusive, está sendo comercializado com outros países, eles impõem essa lei, que é justamente uma forma de coibir com que ali os colonos vendessem o seu chá para outro local e fossem obrigados a comprar o chá vindo da Inglaterra. O que, economicamente, na visão do colono, não faz muito sentido, né? Como é que eu vou comprar o chá inglês se eu produzo o meu próprio chá? E ainda vou mais, eu ainda vendo para outros países. Então, isso vai gerar ali uns problemas. Então, o que a Inglaterra faz? Vamos instituir a lei do chá, que é justamente proibir o comércio dos colonos com outros países e que eles sejam obrigados a comprar apenas o chá inglês. O chá inglês era melhor, professora? Não se sabe, porém a ideia era, comprem apenas o nosso, que é para nós podermos aí obter lucros dessa venda, certo? Então nós trouxemos para vocês também uma representação. Então aqui, ó, eu vou ter essa aplicação da lei do chá, como vocês podem observar aqui, o governo inglês representado está colocando chá
na goela abaixo do colono, tipo, beba o meu chá, isso é obrigatório. Então, essa gravura aí, ela ganhou, né, uma dimensão muito grande. América engolindo a versão amarga, ou seja, simbolizando aí o preço caro que esse chá era vendido para eles, ok? Temos aqui a lei do selo. Todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. Então, está aqui ó, o aviso da lei do selo, que foi dada pelo rei George III. Então, vejam bem, o que era isso, professora? Uma carta, uma emissão de nascimento, um documento de óbito, todos os documentos eles deveriam ter esse selo, que não era muito barato não, gente. Era um preço muito caro para que você pudesse ali ter carimbado e ele ter validade. Então, vocês imaginam que essa pressão foi muito grande sobre os colonos, certo? Vamos continuar então com mais uma lei? Nós vamos ter aí, obrigada gente, a lei do açúcar. A lei do açúcar dizia o seguinte, os colonos só podiam comprar o açúcar vindo das Antilhas Inglesas. Vou dizer por quê para vocês. Vejam bem, o que acontece aí? Esse açúcar, gente, ele era fundamental para os colonos, mas eles compravam açúcar francês, lá das Antilhas Francesas. Esse açúcar era transformado em melaço, obviamente para adoçar a vida das pessoas, mas também para fazer o rum, que era uma bebida extremamente comercializada. Então, o que aconteceu? Lembra daquele triângulo econômico? Então, eles faziam ali, né, Inglaterra, Europa, as colônias. Então, o que acontece? Vamos proibi-los de comprar esse material, esse açúcar das Antilhas Francesas, obrigá-los a comprar das Antilhas Inglesas, que aí nós vamos cortar essas asinhas econômicas aí. E isso vai ficar bem complicado, porque o açúcar ele era um produto fundamental para alavancar essa economia. Uma coisa muito interessante que vai acontecer aí é que quando vai acontecer essa lei, os colonos já vão ficar num grau de irritação muito grande. E eles vão fazer algo que vai ficar conhecido como a festa do chá de Boston. A cidade de Boston é uma cidade portuária, gente, tá bom? Então, olha, podem ver que vai já aparecer para vocês uma embarcaçãozinha representando isso. Então, Boston era uma cidade portuária, o principal porto econômico naquele momento das colônias. Então, era por lá que entravam e saíam os produtos de grande necessidade. Então, os colonos, o que eles fizeram? Eles se fantasiaram de indígenas, né? Imagina. Eles se fantasiaram de indígenas e foram pegar para as embarcações inglesas e tiraram toda a quantidade de chá que os ingleses faziam eles engolirem amargamente, como vocês viram ali naquela charge, e jogaram ao mar, que era uma forma aí de fazer com que a Inglaterra percebesse que os colonos não estavam para brincadeira, certo? E isso vai fazer com que a Inglaterra diga, não, agora nós vamos aí, né, fazer com que isso se torne ainda mais prejudicial para os colonos. Tudo bem que vocês já entenderam, não é bacana a Inglaterra prejudicar os colonos, mas vocês já entenderam que a questão é econômica, tá? Então, por que vai acontecer essa situação com o chá? Por conta dos impostos. Trouxe para vocês, inclusive, um conceito para refletir sobre isso. Olha aí. Essas taxas de impostos geraram muita revolta nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais conhecidos foi a festa do chá em Boston. Aí o que acontece? Eles se fantasiaram e foram lá derrubar esse chá no mar. Vários colonos invadiram à noite um navio inglês carregado de chá vestido de indígenas, tá bom? E jogaram o carregamento no mar. Esse protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar os soldados ingleses cercando a cidade. Olha aqui, essa situação dos soldados ingleses, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma outra lei, gente, a lei do aquartelamento. O que seria essa lei do aquartelamento? Vejam só, a Inglaterra, ela não é bobinha. Ela já sabe que essas leis vão trazer um transtorno para os colonos e vai fazer com que os colonos comecem um processo de revolta. E ainda mais, qual era o outro medo da metrópole? Era justamente que os ideais iluministas chegassem a essas pessoas. E isso aconteceu de alguma forma. Então, eles já tinham uma comunicação com os franceses, eles já sabiam muito bem o que era o iluminismo, e esse medo aí acabou se tornando uma verdade. Por quê? Porque as ideias iluministas, nós estamos lá no século XVIII, lembram? Século das luzes, das transformações de pensamento, das mudanças de ideia, certo?
Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos começar a ter uma organização dessa população. E isso vai dar origem ao primeiro Congresso da Filadélfia, certo? Esse primeiro congresso, logo mais para frente vocês vão ver que a consequência dele será essa declaração, que é tão famosa, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mas para nós chegarmos nela, eu quero primeiro trazer para vocês o conceito aí do primeiro congresso. Vamos lá? Vejam bem, o primeiro congresso, né, foi organizado ali entre os colonos do norte, que resolveram promover em setembro de 1774, exatamente 10 de setembro, um congresso que para tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Esse congresso é muito importante que vocês saibam, oitavo ano, ele não era de caráter separatista. Eles apenas queriam o seguinte: nós queremos fazer parte do reino da Grã-Bretanha. Nós queremos ter, tipo, o Reino Unido do continente americano. A ideia não era se separar, a ideia era fazer parte, não mais como colônia, mas fazer parte da metrópole, certo? Tem um conceitozinho lá para a gente terminar, olha só. Queriam o fim das medidas restritivas, obviamente, quem não quer, impostas pela metrópole e a maior participação na vida política da colônia. Então, por isso que eles não queriam mais ser colônia, eles queriam fazer parte da metrópole. Trouxe para vocês uma representação desse primeiro congresso. Tá? Nesse primeiro congresso, se não me falha a memória, apenas uma das colônias não participou, ela achou que não era o momento, tá bom? E aí nós vamos ter o segundo congresso, certo? Mas antes disso, temos outro conceito para vocês, olha aí. George III, né, não aceitou, obviamente, as leis, o Congresso. Ele vai ainda aplicar ainda mais leis, a que eu citei para vocês já de antemão, a lei do aquartelamento, certo? E essas leis, elas vão ser chamadas de leis intoleráveis. Olha aí o próximo ponto. E essas leis intoleráveis, elas vão ser fundamentais para o processo de independência. Essa imagem abaixo é justamente uma representação dessa batalha que vão acontecer para o processo de independência. Mas vai ser no nosso segundo congresso, olha aí, no ano de 1776, que eles vão se reunir com um objetivo maior. Agora sim, agora ninguém vai segurar os colonos. Irão participar todas as 13 colônias e George Washington, aquele que eu mostrei lá inicialmente para vocês, é que vai ganhar um grande destaque. Olha aí, então no segundo congresso eles vão se organizar e aí vão já fazer o quê? O que eu falei para vocês anteriormente. Foca aí na próxima imagem. Thomas Jefferson vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Então agora não tem mais brincadeira, não é mais uma coisa, queremos fazer parte. Não, a gente não quer mais. Nós demos a oportunidade no primeiro congresso, mas agora a gente não quer mais. Duas figuras muito importantes para esse processo, Thomas Jefferson e John Adams, que vai ser fundamental para a constituição desse documento. Obviamente, a Inglaterra não aceitou esse processo. E aí nós vamos ter o momento em que se inicia a Guerra de Independência. Então, olha aí. Essa guerra de independência vai ocorrer entre os anos de 1776 a 1783 e foi vencida, obviamente, com o apoio da França e da Espanha. Por que França e Espanha apoiaram, professora? Porque França e Espanha já tinham uma dor de cotovelo gigante com a Inglaterra, principalmente porque ambas perderam guerras para a Inglaterra naquele momento. Então era fundamental que eles fizessem parte desse processo. Sem contar que as ideias iluministas vão ser trazidas ali, né, dos franceses para compor esse processo de dependência. Na Constituição, olha aí, ela ficou pronta em 1787, ok? Com características iluministas, como eu acabei de citar. Importante, ela garantia a propriedade privada, ou seja, o interesse da burguesia, manteve a escravidão, anotem aí, oitavo ano, esse ponto, porque ele vai aparecer mais para frente em alguma situação. Optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais ao cidadão. Então, nós temos aí uma imagem muito bacana para vocês, que é a Constituição em si e o primeiro pergaminho, que vai ser, né, vamos elaborar, vamos constituir. Então, gente, esse processo todo da independência, do primeiro congresso, do segundo congresso, eles vão ser fundamentais, inclusive, para o restante do continente americano. Porque o que acontece? A partir do processo de independência dos Estados Unidos, é que os outros países do continente americano vão se alertar para esse processo. A grande maioria, claro, né? O Brasil só vai acontecer já em 1889 e nós ainda estamos em 1776.
76, 74 para 76. Então, como vocês podem observar, esse processo vai constituir o que é hoje esse país aí que a professora Ludmila explicou para vocês em relação à tecnologia e desenvolvimento, tá bom? E agora nós vamos à nossa DLI. Então vamos lá. Primeira questão. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos e americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis destacam-se, temos aí 5 alternativas, mas também nós temos uma segunda questão, certo? Temos aí, olha aí, essa é tranquila, né? 8º ano. Em qual ideal filosófico desenvolvido na Europa Ocidental no século XVIII foi inspirada e elaborada a Constituição dos Estados Unidos? Daqui a pouco nós voltamos para a correção e a participação de vocês.
Vamos lá então, retornando para a nossa correção da DLI. Eu quero só aqui chamar logo a Maria Isabel e a Valesca, eu quero as respostas de vocês. Tragam para nós logo, tá bom? Para a gente poder aqui participar. Então vejam bem, vocês viram hoje nessa aula que nós tratamos dos motivos que vão levar ao processo de dependência. Então lembre-se que eu vou ter ali um conjunto de leis, a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do aquartelamento, certo? E está faltando uma, a lei do selo. Esse conjunto de leis vão se tornar essas leis intoleráveis porque elas vão ser ainda mais reforçadas a partir do dia, aliás, da noite, da festa do chá de Boston, quando isso vai irritar de vez ali a coroa britânica, certo? Então isso vai acontecer e a partir daí nós vamos ter o primeiro e o segundo congresso da Filadélfia. Filadélfia é uma cidade ali, né, litorânea. Tanto, gente, que eles chamavam de congresso da linha, né, congresso da trilha, porque nós estamos falando inicialmente dessas 13 colônias, que são ali de frente para o Oceano Atlântico, certo? Então, o que acontece? Eu tenho o primeiro congresso, que não quer uma independência, ele quer apenas que essas 13 colônias façam parte deste reino, mas não como colônia, assim como uma continuidade da sua metrópole. Não foi aceito, obviamente. E aí, no segundo congresso, eu vou ter essa ação aí de constituir, elaborar esse processo de independência, dando inclusive um teor de guerra, que vai ser a guerra de independência dos Estados Unidos. Como resultado, nós vamos ter a declaração de independência, certo? Então vamos lá, a primeira questão. Então nós temos aí, leis britânicas acirraram as divergências entre colônias americanos e a coroa inglesa provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis. Então aí, na primeira questão, eu já tenho um ponto muito importante. Aumentar a receita real. Por quê, professora? Porque a Inglaterra estava vindo de uma guerra extremamente desgastante com a França. E ela precisava recuperar os seus cofrinhos, a sua base econômica. Como é que ela fez isso? Vou criar novos impostos e taxar produtos ali para a minha colônia, que é a forma ali do meu cofrinho voltar a enriquecer, certo? Olha o segundo ponto na alternativa A. Impedir o contrabando e o comércio intercolonial, ou seja, os ingleses sabiam que as colônias aqui no continente americano tinham um comércio triangular. Elas comercializavam com a Inglaterra, sim, eram obrigadas, mas também elas passeavam pela Europa, certo? Passeavam em outros países do continente americano. Então, isso também era uma forma de conter esse desenvolvimento econômico. E, obviamente, recuperar a Companhia das Índias Orientais, que era uma forma de estabelecer. Que vocês devem lembrar que, inclusive, a lei do açúcar, ela vem para proibir o comércio com a França. Lembram disso? Por conta do melaço. Então, as colônias inglesas no continente americano, elas tinham, sim, um grau de desenvolvimento econômico que incomodou a metrópole. Então, é dali que nós vamos tirar essas riquezas, tirar esse prejuízo, aliás, recuperar o prejuízo da guerra, tudo bem? Na segunda questão, olha aí, então, a alternativa correta, vou trazer para vocês aí da primeira. Letra A, leis britânicas vão se acirrar por isso, certo? E o comentário, para quem gosta de anotar, olha aí, o interesse inglês no controle do comércio da colônia americana visava mesmo aumentar as receitas da coroa e diminuir a liberdade de comércio dos negociantes americanos. A lei do chá beneficiava a Companhia das Índias Orientais, né, por dar à empresa o monopólio do comércio. Então, disso vocês estão cientes, fico muito feliz que vocês tenham compreendido com toda certeza. A segunda questão diz o seguinte: em qual ideal filosófico desenvolvido na Europa Ocidental no século XVIII foi inspirada a elaboração da Constituição dos Estados Unidos? Essa aí eu tenho certeza que vocês acertaram de cara. Alternativa A, o iluminismo, certo? Então aí, para quem não tomou nota, então a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira a se basear nos ideais iluministas, ok? Então, como vocês devem lembrar, a liberdade, o direito à propriedade privada, a questão da liberdade de imprensa vão estar instituídos aí. É importante lembrá-los que, nesse momento, eu não vou ter direitos adquiridos à mulher inicialmente, tá bom? É sempre importante a gente falar nisso. Obviamente, também ela vai manter a escravidão, que é um negócio meio complicado. Ela se inspira no iluminismo, mantém a escravidão e não dá direitos a mulheres. Então, essa ideia de liberdade, ela é muito direcionada para o homem branco, certo? É bom que vocês façam essa reflexão.
ok? Então, oitavo ano, caso vocês tenham dúvida, podem nos chamar no chat. Nossos colegas presenciais estão aí também à disposição de vocês. E fiquem à vontade aí para continuar, porque agora nós vamos retomar com Geografia do 9º ano com a professora Ludmila. A sua aula continua no próximo vídeo.